Verdade, Pai. Aleluia. Por nunca desistir de nós. É verdade. E a palavra que Deus colocou no meu coração, né, a vigília que fala sobre o refúgio verdadeiro, o refúgio seguro. E a gente só encontra em Deus, em Jesus. Porque Ele mesmo falou: eu vos dou a paz que o mundo não vos dá. Essa paz a gente só encontra nele. Então, o descanso para a nossa alma, para a nossa vida, só está escondido em Cristo, está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então Deus colocou, né, obedecer ao chamado de Deus é o nosso refúgio nele. Todas as vezes que nós obedecemos a Deus, nós estamos nos refugiando nele. E a palavra que Deus me deu está em Mateus. Eu vou ler Mateus, eu vou falar aqui, eu vou ler completo. Eu vou ler em partes para que a gente possa entender. Vocês podem ver Mateus 21, do 31 ao 32. Mas eu vou começar lendo aqui em Mateus 11, 28 e 30. Ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. E encontramos também em Mateus 20:16. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E aí Jesus vai complementando tudo isso em Mateus 21. Vamos ver o que Deus fala para a gente. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, eterno Pai, todo-poderoso Deus. Aleluia. Continua falando aos nossos corações, que não seja eu que fale, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim. Aleluia. Em nome de Jesus que eu oro, Pai, desde já eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Mateus 21, os versículos 31, vou começar do 31. A parábola dos dois filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Aqui, meus irmãos, Jesus está falando com os fariseus, com as pessoas que pregavam a palavra, que ensinavam a palavra de Deus. E ele está falando que muitos publicanos que eram pecadores, prostitutas, entrariam no reino de Deus antes daqueles que estavam à frente da obra dele. Então aqui Jesus está nos chamando a atenção hoje para a obediência, porque muitos estão falando que vão, mas não vão, e outros falam: eu não vou, mas se arrependem e vão. Oh, glória, aleluia. Quem somos nós aqui? Quem somos nós aqui hoje? Todos que Jesus trouxe aqui, quem somos nós? O que decidiu vir. Aleluia. Mesmo que não, a gente muitas vezes não quer. A gente quer ficar deitado, a gente quer ficar em casa. Mas Deus, Ele nos impulsiona, Ele nos traz. E Jesus está aqui falando hoje sobre a importância Eita, Deus falou agora. da obediência. Aleluia. Então, o nosso refúgio encontraremos quando obedecermos a Ele. Seremos este filho que mesmo que fala: eu não vou, eu não quero, acaba indo porque ele se arrepende, porque ele tem o temor do Senhor no coração. Então nós precisamos ser esses crentes que mesmo não querendo, que mesmo sendo fraco, que mesmo muitas vezes dizendo, como eu vim hoje louvando para não reclamar. Então,
Mesmo que fale que está cansado, que não quer mais, vai. Não aquele que fala que vai, mas não vem. Não aquele que fala que faz, mas não faz. Jesus não está procurando hipócritas. Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós estamos aqui, Espírito Santo, para te adorar em espírito e em verdade. Porque o Senhor deu o teu Filho unigênito para nos salvar. Porque nós te amamos. Me perdoa, Senhor, nos perdoa pela vaidade. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes colocarmos o nosso eu na frente do Senhor Jesus. De colocarmos as nossas vontades na tua frente. Espírito Santo, nos ensina a ser cristãos genuínos. Em nome de Jesus, que nós não saiamos daqui os mesmos, Jesus. Toca no coração de cada um que está aqui. Toca no coração de cada família nossa que deixamos em casa, Senhor. Das pessoas sedentas que não conseguiram vir. Até falaram que viriam, mas não veio. Desistiram, Senhor. Vai de encontro aos teus filhos, Senhor, e continua nos fortalecendo. Nós precisamos, Senhor Jesus, deste refúgio, deste refrigério. Senhor, nos chama, vinde a mim todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aleluia. Senhor, que nós possamos ouvir ao teu chamado, que nós possamos obedecer a tua voz, que nós possamos obedecer ao Senhor, nosso Deus, que nos chama, vinde a mim, vinde meus filhos, vinde a mim. E aqui eu separei 4 chamados. O primeiro chamado para fora. O primeiro chamado desperta a nossa atenção, nos leva a confessar a Cristo. Aprendemos quem é Ele, quem Cristo é. No segundo chamado, Ele nos chama para dentro. O segundo chamado desperta a nossa adoração, nos levando à realidade da sua presença. E Deus nos revela quem somos, é a cura interior. O segundo chamado é para nós nos conhecermos. Eu costumo falar que quanto mais nos aprofundamos na palavra de Deus, é como se tivesse um espelho que refletisse a nós os nossos defeitos, as nossas mazelas, os nossos traumas que precisam ser curados, para que a gente possa fazer agora o chamado adiante. Eu vou pregar o Evangelho a toda criatura, como assim o Senhor manda. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas só posso ir quando tiver esses 2 processos, esses 2 chamados atendidos, obedecidos. Eu fui, chamei, criei no Senhor Jesus, agora eu sou curado e agora eu vou ir diante curar os meus irmãos. E assim foi com os discípulos, eles foram curados. Né? Eles creram, Jesus chamou, eles foram, depois eles foram curados, depois eles foram curados. E o último chamado é para cima. É para esse chamado que os outros 3 nos preparam. Então, o final é o que importa. Não adianta se começamos bem, mas temos que terminar bem. Porque aquele homem lá na cruz, ele foi salvo na última hora. Então, nós não podemos olhar o que fazemos, nós não podemos nos engrandecer, porque Jesus, como ele fala naquela parábola que ele fala dos trabalhos, que ele foi chamando trabalhadores para a obra. E todos receberam a mesma coisa, quem foi chamado depois e quem foi chamado antes. Então, Jesus não faz acepção de pessoas, todos vão ter a salvação eterna. Todos estão salvos, todos os que vêm antes e os depois. Então, o que importa é quando a gente termina a caminhada, né? E que nós possamos ter essa atenção, meus irmãos, de estarmos na presença de Deus para nos enchermos, para sermos curados. E só assim querer curar, querer falar da palavra de Deus, porque temos que ter temor e tremor para falar da santa e preciosa palavra de Deus. Aleluia! Quando Jesus me chamou, né, para ser evangelista, né, que a minha tia me ungiu aqui, e ele já tinha falado no Brasil que ele iria me ungir como evangelista, ele me chamou para ser evangelista, e no Brasil uma tia minha oração falou que eu tinha o dom da palavra, e tudo isso foi se cumprindo aqui, depois que minha tia me ungiu, e eu comecei a estar pregando. Batizou. Sim, ungiu. E eu primeiro batizou, depois ungiu.
E eu comecei a estar pregando em áudios pelo WhatsApp. E estou até hoje fazendo isso. Bendito seja Deus. E louvado seja começou, meus irmãos. Eu nem sei explicar. Antes do Covid. Sim, mas eu não sei nem explicar o poder de Deus. A gente não precisa fazer nada, a gente só precisa estar na posição de Aleluia. obedecer. O resto Ele que faz. Porque nós precisamos ter a consciência de que precisamos da presença. Se a presença está, Ele está conosco. Mas se a presença vai se esvaindo de nós, nós queremos aparecer mais que Jesus. O nosso ego vai subindo e as coisas vai ficando do nosso jeito e vamos esquecendo de Deus. E este mundo está sedento de cristãos genuínos, verdadeiros, aqueles que dobram o joelho no chão, passam o tempo com Deus e está ali se refazendo como Jesus. Ele estava no meio da multidão, mas ele saía para ter aquele refrigério, para ter o renovo. É disso que precisamos, meus irmãos, não só de dar, mas de receber de Deus para dar de novo, de receber de Deus para dar de novo, e nessa consciência de que nós não somos santos sem Ele, que nós precisamos dele, nós dependemos dele, porque o maior é o menor e o menor é o maior no reino de Deus. Quanto mais autoridade nós temos, menor temos que nos sentir, porque assim que Jesus veio, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Então, no reino de Deus, o maior é o menor. Então, por isso que Jesus fala, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Porque poucos ouvem essa voz e prosseguem até o processo final. Porque muitos param no primeiro processo, no primeiro chamado, outros no segundo, outros no terceiro, e não ganham, e não recebem o prêmio, o maior troféu, que é a salvação. Glória a Deus, Senhor, que nós possamos hoje, Pai, refletir sobre isso. Que nós precisamos da Tua presença na nossa vida. Nós não queremos, Senhor, chegar naquele dia e falar: Senhor, eu fiz isso no Teu nome, eu orei. E o Senhor falar: eu não te conheço, afasta-te de mim. Senhor, nós não queremos isso, Pai. Nós queremos ser conhecidos por Ti. Nós queremos ser conhecidos por Ti. Em nome de Jesus, nós queremos ter esse caráter transformado. Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nós queremos a Tua presença, como Davi, aquela música falando, eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado e recebeu unção. Mas eu achei Davi comemorando quando ele trouxe a Arca da Aliança de volta. Aí ele comemorou, porque ele sabia, eu estou com a presença de Deus. Eu estou com tudo, porque Ele me dá tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa é a palavra do Senhor Jesus. É a palavra que não volta vazia. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos ouvir ao chamado de Deus e prosseguir até o prêmio final da salvação eterna. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.